Olá, o meu nome é Inês. E o meu é Beatriz. Estás a ouvir uma edição especial do Em Pessoa. Em cada episódio, iremos receber um dos nossos embaixadores que nos falará um pouco sobre si e sobre a sua estratégia de comunicação. Os nossos embaixadores ajudam-nos a espalhar a energia do TEDx Lisboa pelas várias redes sociais até chegar a vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando e onde nos estão a ouvir. Hoje temos connosco a Catarina Barreiros, uma jovem que trabalhou em gestão e agora dedica os seus dias ao seu projeto pessoal do Zero. A Catarina é a nossa embaixadora da sustentabilidade e estamos a envolver-nos nesta jornada de modo a aprender estratégias de tornar o nosso dia-a-dia mais sustentável. Queres apresentar-te um bocadinho melhor? Sim, vocês já resumiram bastante bem. Então, eu trabalhava efetivamente em gestão, a minha área é de arquitetura originalmente, depois fui fazer mestrado em gestão, portanto fui universitária durante algum tempo e depois comecei a trabalhar em marketing e comecei a orientar um bocadinho mais a minha pesquisa para os assuntos de sustentabilidade. Tinha algumas dúvidas sobre o que era efetivamente mais sustentável ou não, mas cada vez que surgia uma dúvida também surgiam respostas, e investigar e analisar os temas e a perceber então o que era mais sustentável. E pronto, e acabei por criar o projeto Zero, onde abordo as questões todas da sustentabilidade e do, efetivamente, dicas mais simples para ser um bocadinho mais sustentável, ou dicas às vezes um bocadinho mais complexas, ou exponho alguns problemas, ou faço um bocadinho aquilo que eu pesquiso, passo para o mundo aquilo que eu pesquiso, basicamente. E quando é que começaste a pensar nesse projeto e qual é que achas que foi o maior trigger para teres começado a envolver-te mais nestas questões? Comecei assim esta jornada toda quando conheci o meu marido. Ele na altura era meu amigo e levou-me a uma conferência da Bea Johnson, que eu na altura não fazia ideia quem era. Eu era super consumista. Para terem uma ideia, o João dizia-me que mais valia eu comprar ações de Inditex por cada vez que ia à Zara, porque ao menos sempre tinha algum retorno. E eu na altura achei que aquilo era tudo um exagero, uma pessoa que não faz lixo nenhum, e ela houve uma fase que nem sequer usava papel higiênico, eu revirava os olhos a cada 3 segundos. E agora quem não usa em casa papel higiênico somos nós, portanto imaginem. E calma, não achem que eu sou esquisita, isto tem toda uma razão e é muito mais fácil do que parece e é mais higiênica ainda a nossa maneira de funcionar. Mas pronto, há para visitas, se quiserem ir à casa bem, não se preocupem. Mas pronto, isto começou assim por aí, mais ou menos, e depois comecei ficando mais alerta para estes assuntos. Entretanto, eu e o João casámos, portanto, eu saí de casa dos meus pais para viver com o meu marido, né? E portanto, foi assim uma altura de mudança em que eu pensei que podia fazer as coisas à minha maneira e como eu queria. E então me deu uma oportunidade para pensar em como é que eu queria fazer as coisas e como é que eu queria fazer as coisas para poder ser um bocadinho mais sustentável, porque nós de repente na primeira semana de casados fazíamos mais lixo que eu sei lá o que, e só pensava como raio é que se vive com tanto lixo. E aos poucos e poucos fui-me lembrando também da conferência, foi tudo fazendo assim um connecting the dots, como dizia o Steve Jobs no commencement speech de Stanford. Então fui ligando, entretanto fomos para o Algarve de férias, portanto nós casámos em maio, está a ter sido mais ou menos em agosto, e veio um artigo numa revista que eu já não me lembro qual é que era, sobre a Maria Granel. Eu pensei, bolas, e estas lojas já existem em Lisboa, eu não tenho desculpa nenhuma para não o fazer, não é? Porque eu tenho a oportunidade de fazer, vivo num sítio onde dá, tenho disponibilidade financeira para fazer, tenho disponibilidade temporal para fazer, portanto, porquê que não começo? E comecei aos pouquinhos. Portanto, o Granel foi o meu primeiro grande trigger, porque a partir do momento em que percebi que era tão simples, comecei a fazer muito mais outras coisas. Portanto, foi ver o lixo que nós perdíamos em casa, foi ir às compras da Granel e perceber que era tão simples e que havia tanta oferta. Foi assim o que me despoltou a pensar, ok, e mais? E agora que eu posso fazer mais, e mais, e mais? E a seguir passei para as escovas de bambu, e depois percebi, se calhar as escovas de bambu podem não ser a única opção sustentável, ou podem não ser a melhor para mim. Então há aqui toda uma... De repente vem a minha filha e eu penso, vou usar fraldas reutilizáveis, e vou ver qual é a diferença de impacto. E fui investigar o impacto, e a verdade é que depende da nossa utilização se são melhores ou piores do que as descartáveis. Portanto, é muito giro ver como é que as coisas também evoluem com a vida, não é? E o que é que mais te motiva a utilizar as tuas redes sociais para divulgares algumas das tuas dicas? Olha, eu acho que há assim dois principais objetivos na divulgação para mim, que é, primeiro, para me responsabilizar. Assim que eu comunico que vou fazer uma coisa, eu sou responsável por ser fiel àquilo que eu disse, não é? E muitas vezes quando eu digo em público, ou quando dizemos alguma coisa em público aos nossos amigos, muitas vezes nutricionistas dizem, diga aos seus amigos que está a fazer dieta, que é para quando estiver a falhar, eles sabem que eles estão ali a saber que está a falhar, e então há assim uma peer pressurezinha para a pessoa não falhar, e é muito bom. E para além de haver uma pressão, há também um grande carinho, um grande apoio, não é? Quando eu digo, eu vou mudar isto, vou mudar aquilo, há 20 pessoas que estão a dizer, boa, eu vou contigo. E isso é um poder muito forte, o poder da comunidade. E depois há outra questão que é,
eu acho que tudo o que se fala de sustentabilidade, ou tudo o que se falava de sustentabilidade nas redes sociais, agora já, graças a Deus, há imensas pessoas a falar muito bem do assunto, mas era muito tendencioso. Era muito na lógica do vamos usar sacos de papel em vez de plástico, quando depois de investigar percebi que não é melhor. Ou vamos usar palhinhas de papel em vez de plástico, quando não é melhor. Portanto, é toda aqui. Há toda umas questões de greenwashing que a mim, enquanto consumidora, me fazia muita confusão. E eu queria desmistificar isto e queria perceber isto. E como eu sei que imensa gente tem essas dúvidas. E, portanto, se eu estou a fazer esse trabalho, porque é que eu vou obrigar outras pessoas a fazer o mesmo trabalho, não é? Porque é que não faço eu? Se há coisa que eu faço questão de escrever sempre as minhas fontes todas, para as pessoas, quando querem confirmar, vão a essas fontes. Porque eu não confiaria, eu iria confirmar. Portanto, eu sou assim tão cética. Por isso, era o que acho que faltava. Uma informação que seja credível e que tenha lá as fontes de onde foi buscar a informação. Porque eu gosto muito de estudar e a maior parte das pessoas não gosta, assim tanto. Portanto, se eu gosto de dedicar 10, 20, 15, 40, 50, 100 horas a estudar um tema, eu sei que a maior parte das pessoas não o vai fazer. E de repente eu vim de licença de baixa de risco, quando fiquei grávida de graça, e fiquei com o tempo, eu tinha estar sentada ou deitada, portanto. Tinha mais do que tempo para fazer a investigação e comecei a perceber que adorava, portanto, adorava cada vez mais, portanto, peguei numa situação um bocadinho chata, não é? Que é esta da baixa de risco e de repente comecei a investigar, comecei a passar para a comunidade e vi que as pessoas adoravam este tipo de investigação e saber este tipo de questões, portanto, eu passar para a comunidade foi, por um lado, um ato egoísta e por outro lado, um ato altruísta, portanto, teve aqui um mix dos dois. E nisto tudo tem uma grande vantagem que eu agora ando a explorar, que é perceber o poder do muitos, que é, eu faço isto, eu comecei a poupar água em casa, tipo 10 litros de água por dia, consegui poupar do que é ser os banhos, e de repente perguntei às pessoas da minha comunidade quantos litros de água já tinham poupado, quem é que tinha juntado a mim, e eu posso-vos dizer que estamos a falar de mais de 500 pessoas a poupar 10 litros de água por dia. Uau. Portanto, estamos a falar de 5 mil litros de água por dia com uma comunidade por causa de uma porcaria de um post do Instagram que tantas vezes é visto como assim, os influencers. Não, nós podemos usar estas redes para o bem, não é? 5 mil litros de água por dia, quer dizer, é imenso, com uma comunidade no Instagram, Imaginem se multiplicares isso. Exato, portanto, ao fim e ao cabo, quando eu começo a pensar, ok, eu estou a guardar água, estou a fazer a minha parte, eu não vejo grande escala nisto. De repente, quando vejo que estão 500 pessoas a fazer, a pessoa percebe que faz parte de uma comunidade que quer mudar o mundo, e isso também é muito válido, não é? Dá-nos um sentimento de missão cumprida muito, muito grande. Eu acho que é muito importante, falaste aí num ponto que é, e eu falo também de experiência própria, tu às vezes queres mesmo ajudar, e então optas por uma alternativa e depois descobres que a alternativa afinal não é boa. Sim, isso aconteceu muito com os produtos lácteos. Eu decidi, ok, eu vou tentar reduzir ao máximo, e eu por acaso gosto bastante. Eu disse, ok, eu vou tentar reduzir ao máximo leites, manteigas, etc. E comecei a comprar leite de aveia, acho, ou de amêndoa, de arroz, e descobri que todos eles tinham, todos os que eu andava a comprar tinham uma pegada ecológica enorme. Sim. E acho que é o da aveia que não tem tanto. Sim, acho que o da aveia é dos que tem menos. Eu posso confirmar, já vos confirmo, mas eu tenho ideia de que um dos que tem mais é o avelã ou a amêndoa. Por outro lado, existe a amêndoa portuguesa, portanto, o que se pode fazer, e que eu recomendo imenso com os leites vegetais, é fazer em casa, porque sai mais barato, demora 5 minutos a fazer. Como é que se faz? Leite vegetal é facílimo. Literalmente, tem um processador em casa, de um processador de alimentos, vocês demolham, por exemplo, a aveia, demolham-na. A aveia, os flocos de aveia normais, flocos de aveia, flocos de aveia normalíssimo. Okay. Demolham a aveia. Misturam com água, tiram a água de demolhar, misturam com água, trituram no processador, juntam uma tâmara se quiserem que fique um bocadinho mais doce, ou um pau de canela, ou o que seja. Não triturem o pau de canela, ok? Trituram, se não quiserem que fique doce, vocês, básico para usar para receitas também de salgadas, só básico, água e aveia. Tritura tudo, passam por um coador, que pode ser, no limite pode ser um saco de pano, tipo daqueles de rede muito fininha, portanto um coador, tipo um filtro de café daqueles de tecido, espremem muito, muito, muito bem, e o que sai é leite de aveia. Sim, e como isto eu tenho a certeza que isto acontece com imensos outros produtos, que nós às vezes estamos a tentar fazer o nosso melhor, mas é isso que tu falaste, falta-nos o tempo para investigar e descobrir se de facto, falta-nos o tempo e muitas vezes a vontade, vamos ser honestos. Não, quem é que questiona, por exemplo, que escovas de bambu não são melhores do que as escovas de plástico? Alguém questiona isto? Não? Porquê? Porque é plástico e o que nos dizem é que o plástico é mau. Exato. A verdade é que nem todo o plástico é mau. Eu agora uso umas escovas não passo publicidade, mas não interessa que a marca não paga, mas são umas da Amazônia que muda só a cabeça da escova, tipo a cerda, só as cerdas é que mudam. Portanto, o cabo, que é o cabo de plástico que ainda por cima é reciclável, vou continuar a usar anos e anos e anos e anos e anos e anos. Portanto, não, porque as cerdas das de bambu também são de plástico.
Portanto, se eu só estou a mudar a cerda, no fundo, o impacto a mais de plástico que eu estou a fazer é a cabecinha que une as cerdas. Que ainda assim, se eu tiver a pensar que é preciso. O bambu não é plantado minimamente perto de nós, portanto é preciso essa viagem toda. E sim que é uma árvore de crescimento muito rápido, não deixa de ser uma árvore. E o que também se está a começar a perceber é que existem plantações de multiculturas que estão a ser destruídas para se plantar bambu, porque agora há uma corrida ao bambu, não é? Portanto, isso também não é muito saudável porque as florestas de bambu não são propriamente as que absorvem mais dióxido de carbono porque não têm quase expressão em termos de vegetação. Quer dizer, não são frondosas, não é? E portanto há aqui muitas questões associadas, nós nem sempre pensamos, não é? E se escolhermos bambu que não é certificado, mais valia comprar se calhar uma escova de plástico. Agora, há tantas opções, porque nós só ouvimos falar das bambu, mas há tantas opções, e as de bambu ainda por cima, eu na casa antiga consegui usar perfeitamente, na nova, esta casa tem imensa umidade, e eu não consigo usar porque fica como bolor. E portanto só aí é que eu comecei a pensar, não, eu vou investigar este assunto. E ainda não saiu o post sobre o assunto sequer, mas vai sair, porque de facto não é óbvio que o bambu seja uma melhor alternativa. Não é mesmo? E nós nem sequer nos apercebemos disso. Ou o papel higiênico reciclado, nós todos pensamos que é melhor do que o outro. Mas depende de imensos fatores, porque quando nós reciclamos papel higiênico, papel para fazer papel higiênico, nós reciclamos papel, tipo papel de jornal, tem tinta de chumbo. E então a minha sogra, que faz investigação, que é química, mandou-me um artigo a dizer que é preciso ter cuidado com o papel higiênico reciclado, porque pode ter lá conteúdos de metais pesados, de outros papéis de onde vem essa reciclagem, que podem ser nocivos para o nosso corpo. Portanto, há todo um conjunto de coisas, porque a sustentabilidade não é só ambiental, é ambiental, é social e é económica. Portanto, nós, a partir do momento em que nos focamos no triângulo e não num ponto só, que é, ok, eu vou fazer menos lixo agora, imediatamente, só fontes renováveis, só, não estamos a ver a big picture, não é? Não estamos a ver tudo, o cenário completo. Portanto, Algo muito interessante que tu disseste e que realmente nós achamos sempre que é verdade absoluta, é que as palhinhas de papel não são melhores do que as palhinhas de plástico. a questão é muito profunda, que é, primeiro, as palhinhas são um objeto altamente desnecessário para qualquer pessoa que consegue deglutir. E eu adorei uma vez que me disseram: Catarina, estás a falar do alto de um pedestal, porque as pessoas com deficiência precisam de palhinhas. Eu tenho um irmão com paralisia cerebral, portanto eu sei perfeitamente quem é que são as pessoas que precisam de palhinhas. E lá está, eu digo sempre: quem não tem problemas de deglutição não precisa de palhinhas. Podem usar fora de casa por motivos de higiene se não quiserem beber de uma lata, por exemplo, mas isto tem copos também que podem ser pedir, ou as pessoas que bebem chá preto e que não querem manchar os dentes, mas tipo, malta, pronto. Eu bebo chá preto e os dentes não mancham por causa disso. É verdade que há atingimento, mas calma, não é? Ou ninguém bebe café de uma palhinha e o café também mancha os dentes, portanto. Portanto, eu percebo estas questões. Agora, para 90% dos casos em que elas são utilizadas, ninguém precisa delas. No McDonald's, quando vocês vão ao McDonald's e vêm palhinhas, e ainda por cima eles gostam de enfiar 30 palhinhas para um copo. E todas dentro do seu wrap individual. Exatamente. É desnecessário. Vocês quando vão ao McDonald's podem abrir a tampa e beber do copo. Ninguém, mesmo que tenham de ir e consumir estes descartáveis, pelo menos a palhinha é evitável. E este papel tem um problema, que é as palhinhas de papel não são recicláveis, porque o papel quando está molhado deixa de estar reciclável. Molhado ou com gordura não pode ir para a reciclagem, porque perde as propriedades que permitem reciclar. Ou seja, nós no fundo estamos a substituir as palhinhas de plástico, até pode ser um plástico reciclável, por palhinhas não recicláveis. Acontece que as palhinhas efetivamente não são recicláveis em Portugal, porque nós só reciclamos embalagens, ok? Que esta é outra questão que a maior parte das pessoas não sabe, mas portanto estes produtos de descarte de uso único, o plástico até pode ser reciclável, mas não vai ser reciclado, portanto, porque não temos como fazer. E se pensarem numa central de triagem é muito fácil perceber porquê, porque se tiver um tapete rolante a pensar à vossa frente e vocês têm de decidir entre um jarro de 5 litros de detergente ou uma embalagem de 5 litros de detergente e uma palhinha, que vocês perdem mesmo tempo a tirar para separar, ou seja, separar o que é mais pesado e mais valorizável. Portanto, as palhinhas de plástico têm uma vantagem em relação às de papel, que é não é preciso árvores, não é preciso bater árvores para as fazer. É preciso utilizar muito pouca energia e muito pouca água, portanto o papel, estamos a falar de 4 vezes mais água e de energia a ser produzido do que as palhinhas, e estamos a falar de um setor que é o setor energético, que é o que mais contribui para as alterações climáticas. Portanto, se de repente todas as palhinhas de plástico fossem palhinhas de papel, o setor energético ia ficar mais sobrecarregado ainda. Portanto, no fundo nós temos de pensar bem no lixo invisível que estamos a fazer. Agora, se me disserem, ok, eu tenho um compostor em casa, portanto eu consigo pôr o papel depois no compostor, tudo bem, ok, menos mal, mas tentem não usar palhinhas em primeiro lugar. Portanto, por isso é que recusar está antes de reciclar, não é? Portanto, primeiro recusamos aquilo que não precisamos. E o caso das palhinhas para mim é paradigmático mesmo. E eu usar alguma coisa é usar reutilizável mesmo. A mim faz imensa confusão como é que nos restaurantes onde nós temos talheres de inox
não há palhinhas de inox. E lhes faz confusão comprar palhinhas de inox. E depois dizem, mas é que as coisas podem ficar presas lá dentro. Pá, num garfo também, no limite, não é? Portanto, as coisas são lavadas como tudo, não é? Não há grande dificuldade. Compra um set de talheres, inclui palhinhas, ponto. O que é que mais te apaixona no teu projeto do zero? Sinceramente, isto era uma coisa que eu não, para mim não seria óbvia, porque a mim o primeiro que me apaixonou foi a questão racional toda, de desmistificar coisas e tudo mais, mas neste momento já sinto um bocadinho como se fosse quase missão. É comunicar isto, é desmistificar estas coisas todas, porque a maior parte das pessoas, por muito que ouça muitas vezes dizer a mesma coisa, às vezes é só a 10ª ou a 11ª que encaixa. E houve algumas pessoas que me disseram, Bolas, mas a dica que tu deste da água, já a minha avó faz há tantos anos. E eu, pois é, a minha também. E a vida inteira a minha mãe fez, mas a maior parte das pessoas não pensa nela, até de repente alguém que, porventura, as pessoas até ligam um bocadinho mais ao que as pessoas dizem por estar de fora ou porque por estar numa situação diferente, diz, faz o clique. E por isso é que eu acho tão importante, eu às vezes falo 20 vezes da mesma coisa, mas tem de ser para dar o clique, eu quero mesmo que dê o clique às pessoas. E o que me apaixona verdadeiramente é saber que todos os dias, quando eu digo alguma coisa, há uma pessoa que se calhar vai mudar a sua perspectiva, nem que seja, estou a contribuir para a 3ª ou 4ª vez que ela ouve alguma coisa para depois à 10ª encaixar. E isto vai potencialmente mudar o mundo em que vivemos, porque eu acredito, não através de mim, mas através de todas as pessoas que estão a fazer este trabalho de sustentabilidade, e todas as pessoas que estão interessadas em mudar, e todas as marcas que estão dispostas a mudar, e todas as entidades que querem ajudar as pessoas a mudar. Portanto, todo este grupo de pessoas que quer efetivamente um mundo melhor, onde nós humanos possamos viver daqui a 100 anos, há aqui é impossível não nos apaixonar pelo facto de estamos a tentar lutar pela sobrevivência da nossa espécie. É uma missão muito forte, mesmo. E ao início eu dizia ao meu marido que eu despedi-me e agora estou a trabalhar só nisto. E eu dizia, como é que eu vou viver disto? Literalmente, como é que se vive disto? Porque não dá dinheiro. E o João disse, não, tu acrescentas valor. E a partir do momento em que tu acrescentas valor, tu vais conseguir. E a verdade é, as coisas alinham-se, porque efetivamente quem trabalha nesta área acrescenta valor, e como acrescenta valor, existe retorno. E existe retorno financeiro, sim, e eu nunca pensei dizer isto porque eu sou uma pessoa muito financeira e muito prática, mas o retorno não financeiro é 50 mil vezes melhor do que o retorno financeiro. Claro que não seria possível fazer isto sem haver uma estabilidade que me permitisse pagar a casa e a creche da minha filha, não é? E comer, mas o que me apaixona mesmo é saber que posso contribuir para uma mudança do mundo, para uma mudança de paradigma mesmo, e isso vai assim muito fundo mesmo. Como é que tu caracterizas as pessoas que te seguem? São necessariamente pessoas que estão abertas à comunicação. Não necessariamente à mudança, não necessariamente com uma vontade imediata de agir, mas estão abertas a comunicar e a aprender, sempre. Porque, no fundo, aquilo que eu vou dizendo é uma maneira, implica mudança na nossa vida. E a mudança é desconfortável. E a primeira coisa que nós podemos fazer para tornar... o primeiro gesto é o tomar consciência, não é? Porque nós sem tomarmos consciência nós não mudamos nada. E ainda por cima mudar uma coisa que é desconfortável, que é, eu de repente digo, eu deixei de usar papel higiênico porque eu uso bidé, uso água para lavar em vez de um papel, ok? E isto ao início é desconfortável, até para mim eu pensei, será que vou deixar de usar? Porque eu investiguei o papel higiênico e percebi a pegada hídrica que tem e pensei, tipo, tenho de arranjar uma solução para deixar esta porcaria. E em casa dos meus pais sempre se usou bidé também, mas era um complemento. E de repente eu pensei, porquê é que eu estou a complementar quando efetivamente no bidé, se a minha filha for fazer xixi ou cocós, eu vou lavá-la se ela estiver suja, não vou limpá-la, ou as toalhitas são úmidas, nós não limpamos um cocó de um bebê com papel, limpamos com toalhitas úmidas de água, e daí existem toalhitas que são 99,9% de água, as que eu uso na Graça são 100% de água, portanto, não é... Nós pensamos, ok, se um pombo nos fizer cocó em cima, vocês vão passar um papelinho ou vão lavar o braço? É que eu vou lavar o braço, porque de certeza vai lá ficar alguma coisa, não é? Portanto, são estas mini questões que vou analisando e que vou mudando, mas eu acho que as pessoas que me seguem têm de ser pessoas que ouçam isto e não fiquem logo. Pronto, já enverdou por o caminho hippies e agora acabou a minha relação com a Catarina. Não. São pessoas que dizem, ok, estou a ouvir. Não vou mudar já, acho isto estranho ainda, mas estou a ouvir. E depois, de repente, daqui a um mês já são pessoas
o perfil muda e já são pessoas que estão a fazer alguma coisa. E daqui a um ano já são pessoas que me dizem, já mudei isto, isto, isto e aquilo. E eu tenho todos os dias mensagens, isto é maravilhoso, tenho todos os dias mensagens de pessoas que me dizem, já guardo água para as descargas, ou já guardo, já não puxo o autocolismo com água do autocolismo, mas sim com água aproveitada de algum lado, já cozinho com a água do banho, já não uso, sei lá, pensos descartáveis, estou a usar fraldas reusáveis do meu filho, ou já não recuso tudo o que posso, não desperdiço comida em casa, faço compostagem todos os dias. Sabem o que é todos os dias? Eu há dias em que eu acordo e penso, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Porque eu tirei gestão, não é? Eu queria estar a ganhar muito dinheiro. O que é que eu estou a fazer à minha vida? Será que isto agora é tendência e depois daqui a uns tempos vai passar e eu estou a desaproveitar todo o potencial? E eu disse, não, eu estou a fazer diferença. Nem que seja por tudo o que já aconteceu nas mudanças da vida das pessoas, já estou a fazer diferença. E, portanto, o perfil das pessoas muda. Quem começa a seguir-me é quem quer saber mais sobre o assunto. A seguir é quem já fez uma coisa, e pode ser uma coisa tão simples como começar a reciclar. E dizem-me que já comecei, e como na nossa comunidade, eu chamo nossa comunidade porque não sou só eu, não é? Somos muitas pessoas, somos 30 mil. Todas as nossas são bem-vindas, eu digo, boa, é um ótimo primeiro passo. E depois, de repente, para além de reciclar, já dá a doar os resíduos orgânicos através de uma aplicação. E de repente já está a fazer mais isto, mais aquilo. E daqui a um ano já é uma pessoa completamente convertida. Portanto, o perfil muda muito. Tem muitas pessoas diferentes na comunidade, que é muito chique. É interessante porque antigamente algumas das medidas que os nossos avós e assim implementavam era para poupar dinheiro. Sim. Agora nós estamos a fazer numa de... Sim. É muito engraçado teres dito isso. Ainda ontem li um texto sobre isso, da Joana Costa Roque, que é uma conta que eu sigo, que é de cozinha. E ela dizia mesmo que é, nós não estamos aqui a inventar a roda. Primeiro é importante percebermos que isto tudo já se fazia. Nós é que, de repente, nascemos numa geração em que já havia acesso a tudo, em que o descartável é mais barato do que o reaproveitar, achamos nós, porque temos um pocket money, não é? Um dinheiro imediato, temos mais disponível do que os nossos avós tinham, e não pensamos em reaproveitar coisas tão simples como rasgar um guardanapo de papel ao meio, que as nossas avós fazem porque era um desperdício usar um guardanapo inteiro. Ou, não sei, eu desde que me lembro, a minha avó limpa os sacos de plástico que recebe para voltar a usar nas compras. Portanto, isto para ela é óbvio. A minha avó não deita comida fora. Se ela fizer um cozido, vai aproveitar a água do cozido para depois fazer, sei lá, arroz ou uma coisa qualquer. Portanto, não... Para as gerações antigas, isto é óbvio. Nós estamos numa situação tão privilegiada hoje em dia que nós nem sequer pensamos no quanto isto para nós é uma questão de direito e antigamente era uma questão de necessidade. Agora é uma questão de necessidade também por causa da urgência climática, mas antes era de necessidade financeira. E quando há necessidade financeira, a mudança é muito mais rápida. E, portanto, quando as pessoas percebem que este estilo de vida é muito mais barato, porque é mesmo muito mais barato. Eu vivo numa casa muito confortável, com um jardim e em Lisboa, que é difícil, porque eu não gasto quase dinheiro em nada. Tipo, é verdade, há coisas tão básicas como, também não sou uma pessoa muito ligada, sei lá, não pinto o cabelo, não arranjo as unhas, mas o facto de não ter de ir comprar fraldas para a minha filha ao final do mês, ou não ter de ir comprar produtos de higiene feminina ao final do mês, ou ter reduzido de tal maneira as coisas de cosmética que uso, que eu compro uma coisa de 6 em 6 meses, que é o creme que eu uso e acabou, ou sei lá, coisas tão simples, sai tão mais barato. Mesmo se nós trocarmos o carro pelos transportes públicos, vai sair mais barato. Então, se for para andar a pé, mais barato ainda. Se nós pouparmos água no banho, vamos poupar na conta da água. Se nós desligarmos eletrodomésticos, vamos poupar na conta da luz. Se nós usarmos o forno, em vez de ser para fazer uma pizza, uma tarte, e vamos poupar na conta ao final do mês. Eu ainda não encontrei nada que fosse mais sustentável e mais caro a longo prazo. Nada. Mas estão a ver o que é nada? É nada. Olha, hoje em dia, numa realidade que tu vives em redes sociais, em que há tanto por onde escolher, como é que tu cativas a audiência? Quais é que são as tuas estratégias para teres a certeza que as pessoas olham para o que tu estás a fazer e não para o que todos os outros estão a fazer? Então, é engraçada a pergunta, eu nunca me fiz essa pergunta a mim própria, mas eu não tento muito puxar as pessoas. Mesmo no meu dia-a-dia, nas coisas que eu faço, eu não tento convencer a minha família e os meus amigos. Eu simplesmente faço e dou o exemplo. E eu faço as coisas da minha maneira. Quem quiser faz comigo, quem não quiser não faz. Nunca empurrei ninguém para fazer, mesmo o João, nunca o obriguei a fazer nada, nunca sequer incentivei muito género, não queres fazer isto comigo? Não, é tipo, eu faço. E a partir do momento em que as pessoas veem o quão simples é, imitam, ou seguem, ou o que seja. Eu não tento de todo destacar-me em relação a quem faz o mesmo que eu por um motivo. Eu, pelo contrário, eu tento mesmo que toda a gente que me segue a mim vá seguir também outras contas que falam do mesmo. Porque, lá está, eu acho que às vezes ou é a 10ª, ou 11ª, ou 12ª que a pessoa vai fazer um clique. E às vezes pode não ser comigo, pode não ser com a minha maneira de comunicar. Portanto, eu quero muito que quem fala deste assunto tenha toda a visibilidade. E no outro dia fizeram uma pergunta muito gira, que é, tu não tens medo da concorrência? Porque há poucas marcas a investir neste segmento. Isso é mentira, porque neste momento já há muitas marcas a investir, mas
Não tens medo que vocês são cada vez mais pessoas a falar disto por tendência e depois agora vão dar voz a outras pessoas. Eu não tenho medo absolutamente nenhum, porque acredito que para cada marca e para cada pessoa existe uma linguagem de comunicação diferente. E a minha é esta. A minha é, eu sou muito inclusiva na maneira como falo. Sempre, eu expresso muitas opiniões no meu Instagram. Expresso muitos factos, mas também expresso muitas opiniões. Sempre que é facto, digo que é facto. Cada vez que é opinião, digo que é opinião. E digo sempre, vocês não têm de concordar comigo. Ninguém tem de concordar com as minhas opiniões. Nem ninguém, com base nos mesmos factos, tem de tirar as mesmas opiniões. O que nós temos todos é de nos respeitar-nos uns aos outros. E, portanto, nunca permiti sequer que num post meu, e já pus posts bem polémicos às vezes, que alguém insultasse outra pessoa. E nunca permiti porque sempre escrevi, atenção, isto é um espaço de partilha para o bem, que é, não temos todos de concordar, mas podemos dialogar, podemos discutir ideias. E é engraçado que muitas vezes nos perfis de muitas pessoas que eu sigo há pessoas a discutirem nos comentários e na minha comunidade isso nunca aconteceu. Porque as pessoas estão genuinamente interessadas em conversar, porque a verdade é, nós queremos um mundo melhor onde possamos todos viver em um mundo mais sustentável. Mas nós vamos ter todos de viver nele. As pessoas que querem fazer parte de um mundo mais sustentável e as pessoas que estão nas tintas para um mundo mais sustentável, todos temos de fazer parte do mesmo mundo. Portanto, se não houver este diálogo e perceber quais é que são as dificuldades e as limitações de cada um, nós não nos conseguimos ajudar. E aí vamos mesmo, enquanto espécie, vamos acabar. Portanto, aquilo que eu acredito muito é, nós não temos de acreditar todos no mesmo e temos todos de nos valorizar uns aos outros. Não há espaço no meu Instagram para dizer como é que tu podes ser ambientalista e não ser vegan, ou como é que podes ser ambientalista e andar de carro ou andar de avião. Não há espaço. Na minha comunidade não há espaço para isso por uma questão, que é, toda a gente é bem-vinda com aquilo que pode fazer, mesmo. E eu acho que as pessoas também se sentem tão acolhidas pelo resto da comunidade, não é por mim. Eu tenho muitos comentários às vezes e eu não consigo responder todos em tempo útil. E é tão bom quando eu vou aos meus comentários e já alguém da minha comunidade respondeu por mim. É tão bom, a sério, é mesmo bom. Eu digo, olha, dê o vosso feedback, por exemplo, no desodorizante com que eu me dei bem, mas há pessoas que não se dão bem. E as pessoas partilham experiências e de repente outras pessoas que já usaram outras marcas dizem, olha, eu experimentei este e gostei, eu experimentei este, tinha o mesmo problema e resolvi assim. É o poder da comunidade mesmo, eu deixo a comunidade funcionar. Eu dou o mote, obviamente, e eu giro mais ou menos o conteúdo que lá está, o que é que eu quero passar, quais são as mensagens, mas eu deixo a comunidade funcionar. E acho que isso também é muito... É por isso que as pessoas ficam. As pessoas vêm pelas dicas simples e pela maneira, se calhar, mais descomplicada como eu falo e pela investigação que está por trás, que a maior parte das pessoas, se calhar, não faz. Mas ficam pela comunidade. É muito isso que eu sinto mesmo. Ficam pelo sentirem-se bem num espaço e acolhidas por outras pessoas. Sem medos, basicamente. Quais é que são os maiores desafios de ter uma comunicação eficaz? Uma comunicação eficaz tem de ser, acho eu, num formato em que as pessoas, para quem tu falas, entendam ou que usem. E por isso é que eu tenho o podcast e o site, e tenho vídeos, e tenho fotos, porque eu tento chegar de várias maneiras diferentes, porque as pessoas que me seguem são públicos de formatos diferentes. Portanto, para chegar a todos, eu tenho de diversificar a minha comunicação. E, portanto, a dificuldade às vezes é perceber qual o formato certo para que comunicação que eu quero fazer, que divulgação que eu quero fazer. Outra é ser muito clara. Eu não sou uma pessoa muito sucinta por natureza. Eu falo muito, investigo muito, leio muito, escrevo muito e depois para reduzir ao que interessa é uma dificuldade enorme para mim. Portanto, essa é uma das maiores dificuldades que eu sinto pessoalmente porque eu não sou sucinta. Há pessoas muito mais sucintas do que eu e que não têm esse problema certamente. Eu tenho muita dificuldade em clarificar problemas que são muito complexos. Ou seja, o problema é tão grande que explicar por poucas palavras uma pergunta que a resposta é depende, e a resposta é sempre depende, portanto, é que a resposta mesmo sempre depende. Essa é uma dificuldade enorme. E depois é gerir expectativas. É uma dificuldade também muito grande. Porquê? Porque as pessoas quando me vêm perguntar coisas querem respostas de sim ou não. Uma resposta curta, uma resposta. E eu muitas vezes eu só tenho mais uma pergunta para lhes devolver. Tenho de lhes dizer, então, calma, mas como é que tu fazes na tua vida? Eu faço isto. E então o que é que seria mais prático para ti? Porque eu não sei, eu não estou em casa da pessoa, eu não faço ideia, portanto... E isto era fácil de gerir com 10 mil seguidores, porque eu recebia para aí 20 mensagens por dia. Com 30 eu recebo 150 mensagens por dia, portanto eu não consigo fazer este grau de profundidade. Portanto, quando as pessoas me perguntam isto ou aquilo, a minha única resposta é: desculpa, eu não te consigo dar essa resposta, eu consigo ir investigar ou dar-te as ferramentas para tu ires investigar para a tua vida, porque não há uma resposta básica e isso é muito difícil de gerir esta expectativa. Portanto, não ser arrogante quando falo, fazer uma comunicação simples, clara, de um problema complexo, sem afastar as pessoas, sem ser arrogante, é muito complicado, mesmo. Catarina, vamos agora para uma fase de um jogo. Então, é o seguinte. No mínimo tempo que conseguires, Sim. eu vou-te apresentar uma divisão da casa e terás de dar 3 dicas de como ser um bocadinho mais sustentável.
tipo, mega rápidas, não é? Como eu tenho andado aqui a falar e falar, ok, está bem, ok, Daí o desafio. ok. Portanto, casa de banho. Não utilizar descartáveis da saúde íntima, portanto, em vez dos pensos tem os copos, tem as cuecas menstruais, tem os pensos reutilizáveis, tampões reutilizáveis, todo o número. Guardar a água de aquecer o banho para depois usar no dia a dia. E substituir a pasta de dentes que não é reciclável por pastas em tablets, que são umas pastilhazinhas secas. Cozinha. Reduzir o desperdício alimentar, não deitar comida fora, usar os talos dos brócolos para fazer sopa e não deitar mesmo nada fora, fazer uma alimentação de base vegetal e, mais uma vez, poupar água, usar a água de aquecer o banho da casa de banho para confeccionar os nossos alimentos. Sala. Desligar todas as tomadas que tenham consumo stand-by. Consumo stand-by é tudo aquilo que tem uma luzinha mesmo depois de vocês desligarem. Às vezes as televisões têm esse consumo, leitores de CDs, DVDs. Portanto, tenham tomadas com disjuntores. O aquecimento faz com mantas e não com aquecimento elétrico. E mantenham bem os móveis para não terem de trocar a cada X anos. Quarto. Quarto. Acho que é o mais difícil. Mais uma vez, apostar nos cobertores e nos edredons em vez de ligar aquecimentos. Posso assumir que o nosso roupeiro está no quarto? Sim. Ok. Não comprar roupa nova, dar prioridade em segunda mão, remendar o que já temos. E terceira dica... No quarto, meu Deus! Já sei, dormir bem para estarem alerta e dispostos, alertas e dispostos para aprenderem e absorverem informação que se estiverem cansados não conseguem mudar o mundo. Muito bom! Muito bom mesmo. Catarina, muito obrigada por teres aceito. Obrigada eu. Foi mesmo muito bom falar contigo. Obrigada, tenho gostei muito de estar convosco mesmo e espero que tenha conseguido converter algumas pessoas à sustentabilidade. Um beijinho, obrigada. Obrigada. Isto foi o Em Pessoa Especial Embaixadores. Obrigada a todos. Este episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Mariana Oliveira. Design por Joana Falarte. Arranjo musical por Pedro Pereira.